na penúltima exposição que eu fiz, o nosso irmão Kleber fez uma pergunta com relação à religiosidade, à religião. Por que a doutrina espírita não é chamada religião? E eu tinha dito a ele que, em um artigo da Revista Espírita, Kardec diz que a doutrina espírita é uma religião. E hoje eu estou trazendo esse ponto justamente para mostrar onde se encontra esta citação. Revista Espírita, dezembro de 1868. O artigo é a sessão anual comemorativa dos mortos. E nesse discurso de Kardec, ele fala justamente sobre esse ponto. E aí ele diz assim: o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade, ou da realização de fórmulas que falham mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade, a religião da família. E aí, o ponto, se é assim, perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que, então, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Aqui ele vai explicar, porque, a princípio, ele não chamou o Espiritismo de religião. E ele fala, em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes, e que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Portanto, meus irmãos, aqui está bem claro o posicionamento de Kardec em acertar ao dizer que a doutrina espírita é, sim, uma religião. E aí, meus irmãos, voltando à nossa temática, nós encerramos ontem a introdução, né, na temática aonde está colocado a fortaleza, a autoridade da doutrina espírita. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Kardec estava estruturando a doutrina espírita. Ele já havia publicado o Livro dos Espíritos, editado em 59, O que é o Espiritismo, e o Livro dos Médiuns. E aí, faltava uma base, porque o Livro dos Espíritos fala sobre a doutrina na sua parte filosófica. O Livro dos Médiuns fala na sua parte mecânica, na sua funcionalidade, na sua engrenagem.
Mas faltava um ponto. Porque toda vez que nós falamos sobre relacionamento humano, a gente fala no moral. E esse é um ponto que faltou. Quando nós abordamos ontem, nós vimos que a doutrina espírita, pelo que está sendo colocado aqui, por este livro que nós estamos começando, e eu estou entendendo, fazendo de conta que é a primeira vez que eu vou estudar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é como se eu desconhecesse o que tem aí. Então, faltava o lado da moral. A doutrina espírita não vai abordar o lado moral? Aí a gente já viu que foi dito que esse é justamente o objetivo desse livro. E na Revista Espírita de 1864, abril, ele começa dizendo assim: a Bíblia, essa é a Revista Espírita publicada e distribuída pela Europa. A venda e imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec, com esta epígrafe, abre aspas: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec está anunciando a venda da imitação do Evangelho, que depois foi modificado para o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz assim, nessa publicação aqui, em abril: abstemos-nos de qualquer reflexão sobre esta obra, limitando-nos a extrair da introdução a parte que indica o seu objetivo. E aqui ele vai publicar a introdução que nós lemos e, na sequência, também a autoridade da doutrina espírita. Todas as publicações de Kardec ele faz isso. Quando ele publicou a Gênese, do mesmo jeito ele disse: não vou comentar o livro, mas vou publicar a sua introdução. Quando ele publicou O Céu e o Inferno, ele fez do mesmo jeito: não vou comentar o livro, mas vou publicar a sua introdução. E o que acontece? Nós aqui no Brasil não temos a introdução do livro O Céu e o Inferno. Então, percebamos o seguinte: Kardec, ele foi primordial, ele foi perfeito, ele não deixou nada solto. Estudando, a gente vai aprender de verdade a doutrina que ele organizou para nós. E aí, em dezembro do mesmo ano, 1864, nessa Revista Espírita, existe uma comunicação referente a propósito da imitação do Evangelho. Essa mensagem que foi dada em Bordeaux no mês de maio, ele a publicou aqui e eu vou ler para vocês. É com referência à publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem diz o seguinte, abre aspas: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela memória dos homens e a incredulidade. O materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes,
são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se conhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiam ao peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que seguiam o caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram força ao Senhor para suportarem as suas provações. Provações e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para o fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai, e disse-lhes eu, há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter de vos lamentar da injustiça da sorte, abençoai vossos sofrimentos. Agradecei a Deus que vos dá meios de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. O Espírito de verdade. Esta é a mensagem que encerra a Revista Espírita de 1864. Portanto, meus irmãos, a gente percebe toda uma preocupação dos espíritos, inclusive do próprio Cristo, para conosco, espíritos falidos, recalcitrantes do erro. Ele retorna a nosso favor, mais uma vez desejoso de nos auxiliar, observando-nos ainda frágeis. Ele estrutura a doutrina espírita para nos favorecer daí por diante. O lado da base da doutrina, a parte filosófica já estava estabelecida, a parte funcional no Livro dos Médiuns, e agora, diante de nós, se abre a parte moral das lições do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, riquíssimos em informações, em orientações e conselhos, para nos ajudar a conduzir a nossa própria vida. Nada nos falta, a não ser nossa própria determinação, nosso próprio desejo e interesse em buscar nestas lições o melhor caminho a seguir. Jesus já diz, e todos nós sabemos: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esta obra que nós estamos iniciando, o seu estudo, são esses braços abertos que o Cristo apresenta para nós. Portanto, meus irmãos, o nosso caminho é este. A nossa busca deve estar dirigida a este livro. Então, encerrada essa abertura, eu vou abordar rapidamente alguns pontos das notícias históricas, para que a gente saiba de algumas expressões do período antigo
do mundo antigo, como é chamado a região onde o Cristo viveu, pregou e exemplificou, para que a gente, diante do contexto do nosso estudo, a gente não se perca. E ele diz assim: para bem se compreenderem certas passagens dos evangelhos, é necessário que se conheça o valor de várias palavras nele, frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, estas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A compreensão de seu significado explica, além disso, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. E ele começa explicando para nós o sentido da palavra samaritano. E ele diz que, após o cisma das 10 tribos, a Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, ela foi sob o domínio romano, a sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datada da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornarem mais profunda a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram deixados anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes daquele tempo. E aí, a gente vai para aquela lição de Jesus no poço de Jacó. A samaritana que está apanhando água, Jesus diz: eu tenho a água que, se você beber, jamais sentirá sede. Jesus dá uma lição de união. Não há dissidência de Samaria para os judeus. Jesus vai mostrar ao pessoal como realmente devemos ser verdadeiros irmãos, sem divisão cismática. A gente vai entendendo o trabalho do Cristo em buscar ajudar-nos, humanidade, a não errarmos tanto daqui por diante. E aí ele continua e vai explicar o que significa a palavra nazarenos, que é um nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Publicanos, assim eram chamados na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda a natureza, quer na Roma, quer na própria Roma, quer nas outras partes do Império. De onde a dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade
e o que causou mais irritação entre eles. Dele resultaram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei. Formou-se então um partido poderoso, em cuja chefia estava um certo Judá, apelidado Gaulonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente dos direitos de entrada nas cidades. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados da alfândega e recebedores de direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa dirigida aos publicanos em geral. Essa é a razão porque no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado à expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, indignas de conviver com pessoas dignas. Lembramos aqui a questão de Zaqueu no sicômoro. Zaqueu, desce daí que hoje eu vou jantar na tua casa. E o povo critica Jesus que estava jantando na casa de gente de má vida. Zaqueu era publicano. E a gente sabe da história de Zaqueu. Zaqueu doava parte da renda dele aos pobres. E aí vem fariseus. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e tornada artigos de dogmas. Entre doutores, constituía assunto de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Lembrando que nesse período não havia nada escrito com relações aos ensinamentos e à doutrina do Cristo. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Eliú, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Claro, nas Escrituras do Antigo Testamento. Esse Eliú é uma entidade espiritual que está narrada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria dos Evangelhos. Sua origem remonta a 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, especialmente sob o pontificado de Hircano, soberano pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. No entanto, como este último lhe restituiu as honras e os bens, os fariseus recobraram seu poder e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de proselitismo, inimigo dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de chegar a seus fins do que o objetivo da fé sincera. Lembrando-nos que isso aqui, estamos falando do povo judeu. Então, os fariseus eram judeus que, quando separou sua tribo, eles faziam parte da tribo de Levi, que era a tribo encarregada do culto da religião do povo. Acreditavam, ou pelo menos fingiam,
acreditar na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Isso aqui vai estar no capítulo 4, item 4. Jesus, que prezava, sobretudo, a simplicidade e as qualidades do coração, que na lei proferia o Espírito que vivifica, a lei que mata, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, transformando-os, em consequência disso, em seus inimigos obstinados. É por isso que eles se ligaram aos príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles voltavam aos inovadores. Por isso, Jesus os confundia na mesma reprovação. Sinagoga, do grego assembleia ou congregação. Só havia na Judéia um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para lá se dirigiam todos os anos em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus viajou algumas vezes para lá. As outras cidades não possuíam templos, mas sinagogas, edifícios nos quais os judeus se reuniam aos sábados para fazer preces públicas, sob a chefia dos anciãos, dos escribas ou doutores da lei. Nelas também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários a que cada um podia tomar parte. É por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados nas sinagogas. Aquela narrativa de Jesus aos 12 anos, quando fica no templo e Maria e José voltam para buscá-lo e ele está lá debatendo com os sacerdotes. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas servem-lhes de templo para a celebração do culto. Saduceus, seita judia que se formou por volta dos anos 248 antes de Jesus Cristo, assim chamada por causa de Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, acreditavam em Deus, mas nada esperando após a morte. Só o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a sua providência. Assim, a satisfação dos sentidos constituía para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem qualquer interpretação. Colocava as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, embora contasse em seu seio importantes personagens. Tornou-se um partido político oposto constantemente aos fariseus. E aí vem outro texto, outra explicação sobre a temática e o ponto chamado por eles de Essênios ou Esseus, que era uma seita judia, fundada por volta do ano 150 a.C. de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiro, formavam entre si um tipo de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e pelas virtudes austeras, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato e condenavam a escravidão e a guerra. Punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura.
contrário aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, bem como aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que dividiram essas duas seitas. Seu gênero de vida se assemelhava ao dos primeiros cristãos e os princípios da moral que professavam levaram algumas pessoas a supor que Jesus fizera parte desta seita, antes do começo da sua missão pública. É certo que o mestre deve tê-la conhecido, mas nada prova que se houvesse filiado a ela, sendo, pois, hipotético tudo quanto se escreveu a esse respeito. E aí tem uma observação de Kardec aqui. A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é uma obra completamente apócrifa, escrita para servir a determinada opinião. Ela traz em si mesma a prova de sua origem moderna. E aí a última palavra para a gente assimilar é a palavra terapeutas, que é do grego, formado do terapeuta servir, cuidar, isto é, servidores de Deus ou curadores. Eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como estes últimos, à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era extremamente frugal. Devotados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, constituíam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas. Considerou-a uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensam que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, o que é evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo.